Muito bem, estamos aqui para mais um novamente, nossa conversa bíblica, nossa reflexão dentro da live do Cotidianamente. Se você costuma assistir só os vídeos do Novamente, porque essa conversa aqui se transforma também em vídeos que são colocados no nosso canal. Um abraço para o meu amigo Douglas Mendonça, que ajuda a gente com isso, tá certo? De repente você só assiste esses vídeos aí, só recebe notificação desses vídeos. Lembre-se que essas conversas acontecem dentro da nossa live, que vai ao ar segundas, quartas e sextas, meio-dia, aqui no canal da Casa da Rocha Guarulhos. E também aos que só conferem a live, fica a dica. O Novamente dentro da live se transforma em um quadro que está à tua disposição lá no nosso canal. Esses dias a Ana Lúcia, amor da minha vida, disse assim: nossa, mas eu recebo tanta inscrição, como é que fala? Notificação aqui no celular, da Casa da Rocha, da nossa... É isso aí, tem bastante coisa por lá, você está convidado a conferir. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre Mateus, ou continuar falando sobre o Evangelho de Mateus à luz do que o texto bíblico nos apresenta. Olha na tela aí para você, está o nosso texto para a conversa de hoje, uma coisa muito interessante que Jesus fala, que é Mateus 7:6. Só esse versículo que a gente vai usar para conversar hoje, porque ele é importante. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Palavras interessantes de Jesus, e que tem tudo a ver com aquilo que ele vem falando, porque é sempre importante nós entendermos o contexto de uma fala. Uma fala fora de contexto é um perigo, porque provavelmente ela será mal interpretada. Essa fala de Jesus vem dentro da construção que ele está fazendo, não é? A respeito de não julgarmos as pessoas. Falamos sobre isso na última live. É a conversa de Mateus capítulo 7. Jesus vem dizendo, entre outras coisas, para nós não julgarmos, e eu expliquei na última live que isso tem a ver com ser precipitado em cravar alguma coisa sobre alguém, ou ser alguém que coloca um julgamento definitivo e corta relações e fecha a porta para a continuidade de uma relação, mesmo havendo um erro. Então Jesus está querendo dizer isso, a gente já falou sobre essa conversa. Mas logo depois ele entra com essa fala aqui que é muito interessante. Não dê pérolas aos porcos, né? Não dê coisas que são sagradas aos cães, porque estes podem pisar sobre essa situação, ela se voltará contra você, despedaçarão aquilo que você deu a essas pessoas. Então, o que é que está acontecendo aqui? Bom, vamos nos lembrar que Jesus usa dois animais aqui que são um símbolo de impureza e de imundície na cultura e na religião judaica. Porco e cão. É isso mesmo. Chamar alguém de porco e de cão é realmente uma colocação forte, né? Os judeus não podiam e ainda não fazem comer carne de porco, e o animal, aliás, vários animais são considerados imundos. E aí Jesus usa essa figura: não joguem pérolas aos porcos, não deem o que é sagrado aos cães. Jesus está dizendo, tem gente que é melhor a gente manter distância. Essa fala de Jesus, ela tem uma coisa interessante para ser destacada. É porque provavelmente Jesus está se referindo ao domínio romano. Ao domínio romano que está exercendo o seu poder em cima de Israel. Essas pessoas que ouvem Jesus, elas são muito machucadas por esse império.
Característica do Império Romano, já dissemos aqui algumas vezes, é realmente a exploração através da cobrança alta de impostos e da, como é que eu vou dizer, do exercício da violência contra qualquer tipo de levante. É um império muito violento. A ideia da crucificação, por exemplo, ela não é alguma coisa distante da realidade das pessoas. Elas viram muita gente ser sacrificada ou crucificada, melhor dizendo. Isso era uma prática muito comum, muito comum. Então, o Império Romano fazia muito mal para essas pessoas. E olha que interessante, havia uma legião romana, a 10ª Legião Romana, que ocupava a Palestina naquele momento. E adivinha o seguinte, qual era o símbolo dessa legião romana? A Legio Fretensis. Meu vocabulário aqui não é dos melhores, mas, e não deve ser assim que se pronuncia, mas tudo bem. Essa legião romana, ela tinha como símbolo justamente um porco. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu estou ensinando um monte de coisas para vocês aqui, mas existe gente que não está pronta para ouvir o que eu estou dizendo para vocês. Existe gente que não será capaz de compreender e nem de dar valor àquilo que é sagrado, àquilo que é diferente, àquilo que é do reino de Deus. Tem gente que não dá para a gente conversar. Nós somos testemunhas, vamos dizer assim, técnicas nos registros bíblicos de que Jesus jamais fomentou preconceito. Ele quebrava preconceito. Ele se relacionava com os que eram atacados e que sofriam preconceito. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, quando ele diz não julguem as pessoas, ele está dizendo, olha, tem gente que não vai entender. E aí ele dá essa palavra. Tem gente que não vai compreender. Vocês não devem julgar as pessoas, não devem ser preconceituosas. Tentem manter relações com todo mundo, mas fique esperto. Não é incrível isso? Jesus não joga a gente para um tipo de obrigação que não leva em consideração, que não pondera as dificuldades nas relações. Ele não diz assim, olha, gente, você tem que dar o dedinho para todo mundo e andar em paz com todo mundo. Seja um bobo, seja um romântico, despreze a maldade dos outros. Não. Jesus diz, não seja juiz, não fique condenando as pessoas, não julgue inadequadamente as pessoas, não coloque um X nas costas das pessoas. Dê mais uma chance. Discirna, saiba quem é, mas tem gente, agora vem esse complemento, que vai ser difícil você se relacionar. Tem gente que não vai entender o que você está falando. Tem gente que não está preparada para ouvir sobre o reino e não vai compactuar com os valores que vocês estão desenvolvendo. Pense comigo, eu estava conversando com o Vitor, meu filho, esses dias. O quanto Jesus, ele inverte a lógica da sociedade. Ele diz que quem tem valor é o pobre. Ele diz que feliz é o que chora. Essa inversão de valores, ela provoca problemas no relacionamento da gente com as pessoas. Porque aqueles que estão afundados dentro de um sistema no mundo dos homens, não conseguem compreender isso. Como assim? Você está perdoando fulano? Ah, você é um trouxa. Como assim? Você vai continuar dando oportunidade para esse aí que te traiu? Não. É difícil, às vezes, você viver o evangelho sem se preparar para o choque que nós temos eventualmente com a sociedade que nos cerca. Por isso que Jesus já nos alerta, tem gente que não vai entender, tem gente que não vai estar pronta, tem gente que você vai falar de perdão, não vai ter negócio, não vai fechar a conversa. Então,
Jesus está falando sobre essa realidade de gente que é incapaz de se relacionar com a gente. É incapaz da gente caminhar em paz e em comunhão. Jesus, então, nos mostra que nós temos que ter o discernimento de que há coisas que nós não podemos falar. Não cabe falar. Ou se falarmos, isso precisa ser na hora certa, do jeito certo, para as pessoas certas. Esse cuidado é importante para nós não sairmos machucados, inclusive, dessas relações. Não é? Esses relacionamentos que às vezes nós queremos estabelecer, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes eles não acontecerão. Então Jesus está nos dando um alerta, tipo assim, romantismo é bom, mas cuidado, porque ele é perigoso. Discernir os corações, entender os limites de relacionamento com as pessoas é fundamental. Não é preconceito, não é julgamento, não é condenação, é uma sabedoria de vida. Com esse aqui, eu posso falar tudo. É meu irmão, a gente anda junto, a gente tem a mesma fé, ele crê na mesma coisa que eu. Com esse aqui, mais ou menos. Tem coisa que ele não entende, então eu vou mais devagar na minha entrega, eu vou mais devagar no explicitar as coisas do reino. Ele ainda precisa amadurecer. Agora com esse aqui, não dá. Com esse aqui é bom dia, boa noite, tudo bem? Como é que tá? Dá para conversar sobre futebol com ele? Dá. Dá para conversar sobre política? Mais ou menos. Aliás, hoje política está um perigo, né? Sempre teve, mas hoje está cada vez mais difícil. Mas existem limites para essa relação aqui. Não dá para eu falar com esse a mesma coisa que eu falo com aquele. Eu não serei, não serei alguém mal educado, não serei alguém preconceituoso, mas eu discernirei que tem umas pérolas que não dá para eu compartilhar com ele. Com ela, não dá. Ou seja, é bom ser sábio, é bom ser astuto. Então, ao que parece, Jesus está nos ensinando que diante de cães e porcos que estão ao nosso redor, a gente precisa ter uma posição um pouco mais sábia, porque às vezes as pessoas não estão prontas para ouvir, não são capazes de ouvir, às vezes elas nem pediram a nossa opinião, e o nosso evangeliquez causa muito mal às vezes. Ele mais afasta as pessoas do que aproxima as pessoas. O nosso evangeliquez, nosso jeito quadradinho de falar as coisas, a nossa falta de educação. Crente é muito assim, mal educado, sentenciando as pessoas, cobrando das pessoas coisas que elas não sabem, não é? Se apresentando como o dono da razão, jogando na cara das pessoas aquilo que elas não estão prontas a ouvir, nem querem ouvir, ao invés de criar um relacionamento de proximidade, nós afastamos. E mais, fazemos essas pessoas se tornarem avessas ao Evangelho. E outra coisa que Jesus diz aqui, algumas serão assim. Então guarde o teu coração também, para não se entristecer, se magoar, se frustrar com esse tipo de situação. Pedindo a Deus que ajude você a falar as coisas certas do jeito certo, para as pessoas certas, nos momentos certos. Sabedoria, não é? Para a gente falar as coisas que são tão preciosas para a gente e que para muitos não são. Ok, faz parte. Vamos seguir a vida guardando o que é precioso para a gente e compartilhando com sabedoria com aqueles que podem receber. Mas aqueles que não podem, legal, respeito, mas não tem jeito. E assim segue a vida. Espero que essa conversa tenha sido boa para você. E vamos lá, esse foi o nosso Novamente de hoje.